Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, galera, nosso papo aqui hoje vai ser sobre regra do octeto. A regra do octeto normal, a regra do octeto contraída e a regra do octeto estendida, certo? Então, vamos lá começar com o conceito de estabilidade relacionando regra do octeto. O que a gente pode dizer? Que na natureza todos os sistemas tendem a adquirir uma maior estabilidade, certo? Então, os átomos ligam-se uns aos outros para quê? Para aumentar essa estabilidade. Entretanto, os gases nobres já são estáveis, pois o que? Eles possuem a camada de valência completa com 2 ou 8 elétrons. Então, logo abaixo aí eu coloco o seguinte, ó, 2 elétrons para o gás hélio, né? E 8 elétrons para os demais gases. Então, ali eu coloco como exemplo o neônio, certo? Já a regra do octeto, que a gente diz regra do octeto normal, ela diz o seguinte, que os átomos de elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a camada de valência dos seus átomos, que devem ter de 2 ou 8 elétrons. Então, repetindo os 2 elétrons, por quê? Porque tem o caso do gás hélio na camada de valência, a fim de ficarem estáveis. Aí eu coloco um exemplo do NaCl, onde o Na tem 11 prótons, consequentemente 11 elétrons, e o cloro, que tem 17 prótons e, consequentemente, 17 elétrons, isso no estado fundamental, certo? Agora, se eu faço uma ligação entre o Na e o Cl, certo? Isso é uma ligação iônica. Para quem não sabe o que é uma ligação iônica, dá uma olhadinha no canal, lá tem uma videoaula sobre ligação iônica. Então, na ligação iônica ocorre uma transferência de elétrons, certo? Então, o sódio transfere o seu elétron da camada de valência para junto dos elétrons de camada de valência do cloro, certo? Dessa forma, o sódio agora passa a ter 8 elétrons na sua camada de valência e o cloro também passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Com isso, está satisfeita então a regra do octeto normal, beleza? Agora, quando se fala em regra de octeto contraída, o que eu estou querendo dizer? Bom, ocorrem nos elementos do segundo período em diante na tabela periódica, certo? Então, do segundo período, lembrando que períodos são linhas horizontais, certo? Então, do segundo período em diante, certo? Pode ocorrer, né, a regra do octeto contraída, certo? Lembrando que, principalmente, né, as moléculas que apresentam os átomos de berílio e boro, além também de alguns compostos, né, de óxidos de nitrogênio. Então, aí eu coloco os exemplos onde dá para perceber que o berílio, ele acaba estabilizando com 4 elétrons, porque ele pega um elétron de um dos flúor e outro elétron de outro flúor, então ele estabiliza com 4 elétrons. E logo abaixo, o boro, que estabiliza com 6 elétrons, certo? Então aí dá para perceber o quê? Que a estabilização dos elétrons, berílio e boro, aconteceram com 4 e 6 elétrons respectivamente, ou seja, não estabilizou-se com 8 elétrons conforme a regra do octeto normal. Por isso a gente chama de regra do octeto contraída, certo? E a regra do octeto estendida? Bom, a regra do octeto estendida é quando a estabilização dos elementos ocorre com um número superior a 8 elétrons, tá? Normalmente isso ocorre no fósforo e no enxofre. E na tabela periódica eu vou considerar isso a partir do terceiro período da tabela periódica. Então logo abaixo ali eu coloco 2 exemplos, um envolvendo o fósforo e o outro envolvendo o enxofre. No fósforo dá para perceber que com o compartilhamento de elétrons pela ligação covalente, o fósforo acaba ficando com 10 elétrons, enquanto que o enxofre, também pelo compartilhamento de ligações covalentes, acaba ficando com 12 elétrons. Ou seja, estão fora da regra do octeto normal, então a gente chama isso de regra do octeto estendida. Beleza, galera? Tranquilo? Não te esquece, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e
Até a próxima aula!